Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Iná Argentina e está começando mais um Perspectivas Negras, o seu webcast ancestral. Hoje, na Casa Una, nós vamos receber Francilene Pereira, Nutri do Arroz com Feijão. Nós vamos falar de nutricídio, de saúde, de doença, de emancipação, de uma série de possibilidades. Então, fica com a gente até o final, porque tem dica. E vamos nessa. Fran, seu microfone está Olá, desligado. Boa tarde. Aqui estamos boa nós, tarde. depois de muito tentarmos, aqui estamos nós. Bom, antes de mais Sim. nada, eu quero te agradecer a presença e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu estou Ah, com um coque, tenho um lenço colorido na cabeça, estou com os fones pretos, um brinco de argola gigantesco e meio de camurça rosa. Tô com uma blusa de frio toda colorida, uma blusa amarela. E Fran, agora é contigo, minha irmã. Olá, meu nome é Francilene, tenho cabelo cacheado, bem volumoso. Estou de regata marrom com preto, listrado. Sou uma mulher parda, tá? Não tenho acessórios, estou com fone de ouvido, tá bom? Acho que é isso. É isso, é tudo isso. Fran, me conta. Primeiro, eu gosto muito do nome, né? Nutri do arroz com feijão. Isso coloca a gente a pensar de que assim, é Nutri raiz. Uhum, Me conta um pouco. exatamente. Me conta um pouquinho de como foi a sua trajetória para a chegada na nutrição e o que você faz. Bom, a minha trajetória da nutrição é um pouco engraçada. Começou bem lá no ensino médio. Eu, além de nutricionista, sou técnica administrativa também. Então, eu fiz um técnico administrativo. E nesse técnico administrativo, eu conheci a nutrição. Porque assim, né? Quando naquela época a gente saía da escola, a gente não fazia ideia do que a gente ia seguir. Então, para qual caminho que a gente ia seguir? Administração. Então, a gente ia para administração e tudo mais. Só vou botar aqui rapidinho. Tá bom. É minha filha, gente. Essa aqui é É minha normal, filha, ela gente. tem 5 Crianças. anos, tá? Quem não, né? Então, a nutrição eu conheci através desse curso que a gente fez um TCC, uma empresa. Então, a gente tinha que criar uma empresa desse TCC. E o meu TCC foi um restaurante, se chamava Com Casca e Tudo. Então, era eu com vários alunos, a gente criamos esse restaurante, e aí que eu tive contato com a nutrição. E aí eu me apaixonei pela nutrição, só que eu não de imediato fui para a faculdade. Eu, depois de 3 anos que eu estava trabalhando e tudo mais, como todo mundo sabe, CLT, que mora perto de comunidade, sabe como que é a vida. Então, a gente tem muita dificuldade de conseguir vagas em universidades federais também, ainda mais particular, então eu fiz faculdade particular e era caro na época, então não tinha condições. Então eu demorei 3 anos para fazer a nutrição. E um gatilho que me deu para ir para nutrição foi o CLT, que eu trabalhava 6 por 1. Então, quem trabalha 6 por 1 sabe o quanto que é difícil, trabalhoso, exaustivo, cansativo, e ali foi a porta de tipo, não, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha chavinha. E a nutrição eu gostava demais, então eu procurei bastante a nutrição por isso, e aí eu fui trilhar meu caminho para a nutrição. Você falou de escala 6 por 1. Vamos falar de escala 6 por 1 e da dificuldade que se tem da trabalhadora, do trabalhador, em se alimentar de forma saudável, de forma inteligente, de forma a se aproveitar todos os nutrientes envolvidos e digeridos ali, né? Conta pra Sim. gente como, porque assim, a maioria da população está nesse regime.
E aí, como Exato. consequência disso, a gente tem uma série de doenças. Uhum. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Falo sim. Uma das coisas que hoje eu tenho maior dificuldade é a escala de trabalho, tá? E nem a alimentação, gente. A alimentação é o menor dos problemas de vocês. Porque se Uau. vocês estão numa jornada de trabalho exaustiva, então vocês não vão ter tempo para cozinhar, vocês não vão ter tempo para se alimentar direito. Então, a gente está envolvido em um sistema adoecedor. Hoje, em pleno 2025, século XXI, é um sistema adoecedor, é um sistema que adoece as pessoas. Hoje estamos com muita incidência em doenças crônicas não transmissíveis, justamente por conta disso. E o que seria doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, obesidade, hipertensão, colesterol, esteatose hepática, várias doenças ocasionadas pelo sedentarismo, falta de alimentação saudável, jornada de trabalho exaustiva, estresse, ansiedade, muitas coisas envolvidas que vão desenvolver vários tipos de doença. Outra coisa também é o sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. O que esse sistema faz? Ele lucra em cima da sua dor, o seu problema. Então, por exemplo, você que trabalha 6 por 1, você não tem tempo para cozinhar, você trabalha de horário comercial das 9 às 5, aí dessas 9 às 5 você faz faculdade. Aí da faculdade é das 7 às 11. Nesse meio tempo, você tem condições de cozinhar? Você vai realmente ter uma alimentação saudável? Você não vai. Para onde você vai recorrer? Fast food e alimento ultraprocessado, porque é fácil, prático, rápido, é só abrir uma embalagem e a comida vai estar ali. Então, isso está fazendo com que desenvolva vários e vários tipos de doenças nas pessoas por conta de um sistema que está adoecendo a população. E a jornada de trabalho, ela é um dos sistemas que adoece, porque se você está num ambiente tóxico, um ambiente extremamente adoecedor, que é onde tem muita gente em cima de você, é muita pressão, você não vai se alimentar direito. Ou você vai se alimentar direito, ou você vai comer demais aquela comida, ou vai ir para ultraprocessados. Então, eu até estava conversando hoje nas consultas, e eu sempre falo para todas as minhas meninas, eu falo que são as minhas divas, eu falo todas para as minhas divas, o problema não é você, é o sistema que a gente está inserido que adoece você. Então, o sistema, ele gosta de jogar culpa em você, entendeu? Então, a culpada é sempre você. Você tá assim porque você quer. Você tá assim porque você é preguiçosa. Você tá aqui porque falta de força, foco e fé, como que eles dizem. Mas o problema não é você. O problema é que a gente está vivendo em um sistema que está adoecendo a população. E se a gente não falar, a gente não, ir nas redes sociais, é que a gente usa mais agora as redes sociais para falar sobre isso. E aí dá uma amplitude para a gente falar para todo mundo. Se a gente não falar sobre isso, vai continuar esse sistema adoecedor. Não é à toa que, inclusive, eu estava, antes de vir aqui para o podcast, eu estava vendo uma notícia que as pessoas não querem mais trabalhar em supermercado. Tá difícil contratar no supermercado. Por que será que tá difícil contratar no supermercado? As pessoas não conseguem ir no banheiro, as pessoas não conseguem beber água, as pessoas não conseguem comer direito, porque se você tá no supermercado, você vai comprar o que tá ali no supermercado e ponto, acabou. Então, sempre é ultraprocessado, nunca é uma alimentação in natura. Além disso, tem a desinformação também. A desinformação, ela chega muito rápido nas pessoas. E as pessoas acreditam na desinformação. E quando a informação chega, as pessoas questionam a informação. Então, muitos e muitos e muitos e muitos problemas. São camadas e camadas e camadas. Que aí você vê que a culpa não é sua. É do sistema que a gente vive. Cara, assim, só essa fala sua dá um livro, né? Porque são camadas, camadas e camadas, como você falou, e que acabam por distorcer essa ideia mesmo, porque enquanto publicitário eu vejo que o marketing ele tem um papel fundamental também, né? Um dos braços desse sistema que corroboram para os nossos maus hábitos também é a comunicação, é o marketing, né? Então, é o nugget que aparece no comercial, é o fast food da empresa tal. Não estou dizendo que eu também não consuma ou que seja um problema quando é esporádico. Ninguém pode ser hipócrita, né? Vamos falar a verdade, assim.
porque gordura e açúcar são gostosos, sabe? Mas aí, o quanto a comunicação, a mídia corrobora para que as pessoas tenham um mau hábito? Por favor, fala disso para a gente. Falo sim, eu falo muito sobre isso nas consultas. Eu falo que o marketing, ele é a alma do negócio, que todo mundo fala, né? E ele impactua muito na sua alimentação. Porque assim, se você tem uma fruta do seu lado e aí vê um chocolate, só que aquele chocolate tem uma embalagem bonita, tem uma embalagem chamativa, tem uma coisa que te prende. Você vai para a fruta ou você vai para o chocolate? Óbvio que você vai para o chocolate. Por quê? Existe algo que eu sempre converso com minhas pacientes, consulta, chamado fome visual. Uau. O visual, ele é muito, muito forte. E ele afeta muito essa fome. Então, você vai olhar o alimento e vai que o alimento pode ser o pior de todos. O alimento pode ser ruim. Você só vai comer por conta da cor. Você só vai comer por conta da imagem, do chamativo. Antigamente era pior. Tá? Lá, quem viveu nos anos 2000 vai entender o que eu vou falar agora. Antigamente tinha muita propaganda de bolacha, propaganda de salgadinho, propaganda de vários e vários alimentos. Então, isso fazia com que as crianças viam esses alimentos e que vendiam para os pais. Mas naquela época, você sabe que alimento ultraprocessado era muito caro. E Sim. Hoje está mais acessível. Então, por ele ser caro, os pais ficavam, depois eu compro, eu não vou comprar. Eu via várias vezes, eu tipo, olhava aquelas traquinas, sabe? Eu não gosto de ficar falando marca, né? Mas acaba falando. Olhar as bolachas, salgadinhos, refrigerantes. Antigamente era aquele Guaraná Antártica com Pokémon, com um monte de coisinhas. E eu ficava ansiosa. E eu não podia ter, porque era muito caro naquela época. Meu pai não tinha condições de comprar aqueles alimentos. E aí ele falou, não tem condições. Quando eu conseguia, eu compro. E a gente ficava contentado por isso. Porque era muito marketing na televisão, muito marketing, muito marketing. E as crianças pediam. Igual macarrão instantâneo. Era muito, muito marketing. Era muito marketing, macarrão instantâneo. Tipo, você olhava assim, e se você falava assim, caraca, eu quero comer, porque fala que é nutritivo, mas não era nutritivo, todo mundo sabe que não é nutritivo, mas naquela época vendia como nutritivo. Então, o marketing é muito forte, ele vai pegar você, ele vai ser igual um pescador, tá ali, a isca, ele vai jogar em cima de você. E aí é o produto. Aí você vai pegar e quando você vai ver, você já está ali, ó, inserida naquela construção do capitalismo, aquela construção do adoecedor, aí está lucrando. Para vocês terem uma noção, a indústria alimentícia, a indústria da dieta e a farmacêutica também, mas a farmacêutica eu falo em outros episódios, inclusive, mas a indústria alimentícia e da dieta, ela lucram bilhões. Não é milhões, gente, é bilhões em cima da insatisfação corporal das pessoas. Por quê? Qual é a maior dor hoje? Corpo, mente. E então eles usam isso para fisgar essas pessoas. E aí você acaba consumindo mais do que você precisa. Que é outra ideia de marketing também, que hoje tem ainda, mas não está tão forte como antigamente, mas ainda tem promoções. Sim. Essas promoções compre 3, leve 2, sabe? Tipo, essas promoções assim que falam, compre uma quantidade X que você vai pagar uma quantidade Y. Uhum. Isso é uma jogada de marketing muito forte. Por quê? Às vezes você só quer um daquele produto, igual você falou. Não tem problema você querer comer um ultraprocessado de vez em quando, um fast food de vez em quando. Eu sou nutricionista, eu como ultraprocessado, gente. Eu como fast food de vez em quando. Mas todos os dias esse é o problema, complexo. Entendeu? E aí, esse negócio de você compra uma certa quantidade e você paga uma, faz com que você consuma um alimento a mais do que você necessita. E aí isso vira um consumismo, aí você consome mais e mais, mas quando você for ver, você já está com estoque de doce dentro de casa, você já está com estoque de alimento processado dentro de casa que você não necessitava, sabe? Eu tô rindo porque eu sou a pessoa do estoque de doce em casa. Não vou mentir. Justamente por causa disso. Aí você vai ver, você tá com uma gaveta, você tá com um armário dentro de casa cheio
de doce. E aí você olha e você fala, cara, qual é a necessidade de eu ter isso dentro de casa? Se eu, por exemplo, eu posso ir numa venda, se eu posso ir ali e comprar. Eu não preciso ter em casa. Então, Sim. isso faz com que a gente perca a percepção da nossa alimentação. Perca a percepção do que a gente está consumindo ou não. E aí, quando você consome mais, qual o sentimento que vem? Culpa, medo, frustração, não deveria comer, por que eu estou comendo isso? Qual é a necessidade de eu estar comendo isso? E aí gera um monte de emoções e quando você vai ver, você já está atacando aquele doce. Então, é uma coisa puxando a outra, que puxa a outra, quando você vai ver, já virou uma bola de neve e você não consegue se controlar. E aí que veio o nutricionista para arrumar essa bagunça que acaba acontecendo por conta desse sistema adoecedor. Mulher, me diga uma coisa. Outra pauta, outro assunto que daria 3 livros. Refrigerante. Por favor. Porque assim, ó, mais uma vez, nessa era capitalista, a praticidade ela tem de falar mais alto, né? A comunicação, o marketing, a mídia, ele trabalha nessa pressa, nesse sistema de urgência, né? A gente trabalha com gatilhos, enfim. E aí, refrigerante é algo que é prático, é mais barato em relação a 1 quilo de uma fruta hoje em dia. Porque antigamente era, não, a preço de banana, a preço de. Cara, eu fui fazer mercado, assim, fui comprar coisa básica, um sacolão, na verdade. Eu comprei um cacho de bananas, eu devo ter pagado R$ 10, assim, num cacho super pequeno. Então, assim, a preço de banana, no way, não existe mais. E aí vem o refrigerante, com todo o seu garbo e elegância, de praticidade, de embalagens muito bonitas, e vai matando a gente aos poucos, porque o quanto de conservante química tem nessas porcarias e que a gente vai ingerindo, tem gente viciada nisso, cara. Por favor, fala pra gente. Bom, a questão do refrigerante antigamente, não vou ser hipócrita aqui, eu vou falar a verdade. Antigamente eu julgava muito. Porém, hoje eu entendo que existe contexto, tá? Tudo na nossa vida tem contextos. Como são esses contextos? Por exemplo, a gente vai para a feira, a gente vai para um lugar e tem uma coxinha, tem pastel. Você vai comer pastel e coxinha com suco de laranja? Ah, não, Com aí suco não. natural? Aí faz Não, né? sentido. Aí faz Pizza, sentido. não suco, não faz Não. sentido. Mas se você toma com refrigerante, existe um contexto, tá? Qual é o problema do refrigerante? Um marketing que muito profissional está fazendo em cima dele. Abra Muito. Felicidade, né? A maior empresa de Abra Felicidade. Exatamente. O marketing com refrigerante era muito forte antigamente, tá? Hoje não tá tanto. Hoje a gente só vê assim, tipo, às vezes em algum comercial ou no final do ano, mas era muito, muito forte. Porque também tirou a propaganda do refrigerante, porque o refrigerante ele adoece a população. Além de afetar o fígado, também afeta o rim e outras partes do corpo, por exemplo, o pâncreas, por conta da diabetes. Então, consumir o refrigerante não tem problema em relação a contexto. Agora, todo dia tem um grande problema. E o que a gente vê hoje é um marketing, inclusive gratuito, de alguns profissionais. Quando eu falo alguns profissionais, são todos envolvidos em cima do refrigerante. Sim. Principalmente quando ele é zero. E aí que entra o problema. Porque a gente, como nutricionista, a gente tem que incentivar o consumo de alimentos naturais o máximo possível. Existe uma porcentagem que a gente faz que é 8-20, que é 80-20, que é Pareto, né? 80% alimento, isso, que é 80% alimentos in natura e minimamente processados, e de 10 a 20% alimentos ultraprocessados e processados na sua alimentação. Então, a sua alimentação ela tem que ser o máximo possível in natura. O máximo. Então, o refrigerante pode entrar nesse contexto? Pode, mas que não seja todos os dias. O problema é todos os dias. Se você toma uma vez ou outra, não tem problema. Mas se você toma todos os dias, vai ter um problema sério no seu corpo, na sua saúde. E eu sempre falo aqui, gente, não queiram ter infecção urinária. Não Deus é queiram mais. ter areia no rim. Não queiram ter pedra, porque o nosso
Rim, ele é igual um fio dental. A nossa uretra, na verdade. A nossa uretra é igual um fio dental. Então, imagine uma pedra passando por esse Ah, fio não, dental. nós não estamos querendo imaginar isso, não, porque deve doer, não quero, não. Muito. E aí, o refrigerante, quando ele passa pelo rim, ele acaba não sendo filtrado, porque muitos deles têm muito sódio, e esse sódio vai criando cristais no rim, e aí cria essa areia, essa pedra. Então, o problema do refrigerante hoje é um marketing invisível, digamos assim, que estão fazendo em cima, principalmente do refrigerante zero. Igual, tem muita gente, como você falou, assim, vício em comida, é porcaria. Eu não gosto de usar essas nomenclaturas, tá? Por quê? A gente não come porcaria. A gente não come besteira. A gente não come lixo. O que a gente come? Comida. Mas não interessa se é ultraprocessada, é comida. Só quem passou fome sabe o que é comer do lixo. Sim. Eu nunca passei fome, mas passei necessidades, tá? Teve coisas que eu conseguia comer antigamente, teve coisas que não. Hoje eu consigo comer porque eu tenho poder aquisitivo, mas antes eu não podia comer. Mas eu já atendi pacientes, inclusive eu fui nutricionista do SUS, tá, gente? Já atendi no SUS, então eu já tenho uma gama aí de atendimento, já tenho uma gama de experiência, sei bem como que é trabalhar com a população do SUS. E no SUS eu atendi moradores de rua. Eu atendi Uau. pessoas que perderam a aposentadoria por invalidez, que era na época, que foi em 2018 que eu fui atender, e viviam de comida de vizinhos, cesta básica, doações. E vocês sabem, né? Cesta básica aqui não tem alimento in natura. É muito alimento ultraprocessado e processado. E aí, como é que eu vou trabalhar a alimentação de uma pessoa que mora na rua, que recebe cesta básica, que tem muito ultraprocessado, ou come que os vizinhos oferecem para eles, e falar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, gente, eu tenho que entender a realidade de cada um. Sim. Então, só quem relata que passou fome sabe que você falar que aquela comida é lixo, cara, você nunca passou fome, você nunca comeu comida do lixo para você dizer que é aquele lixo. Vício em comida, não existe vício em comida. Foi comprovado cientificamente que não existe vício em comida. O que acontece? Quando a gente, por exemplo, uma pessoa que consome muita Coca-Cola, vamos colocar refrigerante. Vou até tirar essa Coca-Cola, porque acaba fazendo Você marketing. acabou de falar de novo, mulher. Eu Tudo que amo. fala refrigerante, a gente acaba associando ao marketing. Não tem como. Então, Abra sua eu vou felicidade, né? É um grande marketing todo feito. exatamente. Então, eu vou tentar aqui não usar o nome da empresa, mas é meio difícil, tá? Então, o refrigerante. Então, quando a pessoa toma muito, muito, muito refrigerante, qual é a estratégia que a gente usa? Tem duas estratégias. A primeira é trocar o refrigerante que ela está tomando pelo zero para fazer a diminuição disso, ver se ela consegue consumir menos. E a outra estratégia que eu uso mais, essa aqui eu não uso muito não, mas essa aqui eu uso mais, que é diminuir a quantidade e a frequência que aquela pessoa toma, intercalando, por exemplo, com suco natural. Sim, gente, eu sou a Nutri que ama suco natural, eu adoro suco natural e eu não tô nem aí, eu vou ficar indicando sim, porque suco natural é bom É demais. maravilhoso. Então, e essa segunda estratégia que eu utilizo mais nas minhas consultas e tá dando muito certo, porque as pessoas não estão deixando de consumir o que elas consumiam antes, mas elas estão consumindo coisas diferentes, coisas variadas. E aí, o que acontece quando essa pessoa, ela, tipo, fica muito fissurada nesse refrigerante? Existe um hormônio chamado dopamina. A gente é uma bomba de hormônios, né? Você sabe, tem tudo hormônio para tudo, qual que é a função. E a dopamina é o hormônio que traz essa sensação de prazer momentâneo, felicidade para você. E aí, esse prazer momentâneo, essa felicidade, faz com que você consuma mais e mais e mais desse alimento. E dá essa sensação de vício, Vício. mas você não é viciada, entendeu? Então, tem artigos que falam sobre isso, tem artigos falando que não existe vício em comida, tem um canal que eu adoro indicar para minhas pacientes, que elas falam justamente com isso, que é acho que é Nunca Vi Cientista, alguma coisa assim, e eu só vou confirmar mais ou menos, que elas falam muito sobre isso, elas são maravilhosas, são incríveis, sabe? E elas falam sobre o vício em comida, falam sobre Qual o nome delas? Eu só vou confirmar aqui, mas eu acho que é Nunca Vi Cientista, se eu não me engano, eu sempre confundo os nomes delas. Mas eu só vou confirmar aqui, mas é Nunca Vi Cientista. Deixa eu ver aqui.
É bom porque a gente sabendo dessas informações, né? Isso. Nunca vi cientista, tá? É o nome Nunca dela. vi. Nunca vi isso. Vi uma cientista, com o número 1, cientista. Nunca vi uma Uhum. cientista, tá? Elas são incríveis. Tipo, elas explicam para você de um jeito tão, sabe, simples sobre essas questões que todo mundo fica falando, existe vício em açúcar, existe vício em comida, existe. Não existe, gente, não existe. É uma questão hormonal. Me dá E aí a gente dopamina, né? trabalha também isso na consulta com nutricionista comportamental. Sou nutricionista comportamental, inclusive, tá, gente? A gente trabalha muito isso com técnicas Isso comportamentais para ajudar nessa. Pode falar. Não, é isso que eu ia te perguntar, assim, porque quando a primeira vez que a gente conversou, eu vi nutricionista comportamental. Eu até grifei aqui. Explica pra gente, por favor, porque assim, a gente não tá tão acostumado, né? Sim. Eu sei da nutricionista. Mas o que uma nutricionista comportamental faz a mais e além da nutricionista que a gente está acostumada? A nutricionista comportamental, ela foca no indivíduo. Diferente da nutricionista que a gente vê por aí, que fica fazendo dietas, que fica fazendo planos alimentares, fica só focando em peso. A gente não, a gente foca no comportamento, tá? Então, qual o comportamento que você tem com a comida? Por exemplo, eu lido muito com pessoas que têm distúrbios psicológicos, como depressão, TDAH, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, bipolaridade. Então, eu lido muito com questões psicológicas. E essas questões psicológicas também estão ligadas ao comportamento alimentar. Porque muitas das pessoas, ou elas comem menos, ou elas comem mais. Aquele famoso 880, que a gente fala, né? 880. Então, ou elas não comem, ou elas comem demais. E como a gente trabalha esse comportamento? Então, muitas das vezes a gente trabalha fome, saciedade, a gente não trabalha com dieta, tá? Não é plano, não é dieta, a gente não utiliza isso em consulta. Porque a gente quer que vocês tenham autonomia alimentar. O que seria essa autonomia alimentar? Você poder fazer escolhas alimentares de acordo com a sua realidade, tá? Então, cada um tem uma realidade diferente. Igual esses coaches que falam assim, sim, gente, eu não sou a favor de coach, eu não gosto de coach, tá? Somos duas. Somos duas. Então, Coach, para mim, não dá, não dá, não dá. Essa questão do coach. Você tem 24 horas, todo mundo tem a mesma 24 horas. Mentira. Todo mundo tem 24 horas? Claro que todo mundo tem 24 horas, mas a minha 24 horas é diferente da sua, do fulano, do ciclano, do beltrano, para todo mundo. Então, é diferente essas 24 horas. Então, como é que eu posso falar para uma pessoa assim, por exemplo, das dietas, que sempre coloca, tem que comer oleaginosas. Vocês já viram o preço de uma oleaginosa, gente? Deus e os profetas, gente. Então, o povo não tá conseguindo nem comprar café, imagina comprar oleaginosas, sabe? Então, tipo, é uma coisa irreal para aquela pessoa. Então, a nutrição comportamental, ela não trabalha com o irreal, ela trabalha com o real. Então, o que você pode comprar? Nutri, assim, assim, assado. Então, vamos ver uma estratégia. São sempre as estratégias que a gente utiliza em consulta, tá? Então, as consultas não é uma consulta, tipo, única. É uma consulta de acompanhamento. As minhas meninas falam assim que parece uma terapia nutricional. A gente fica horas e horas conversando. O poder de escuta nas minhas consultas é muito importante, tá? Eu valorizo muito o poder de escuta, ouvir o que você tem para me falar, respeitar as suas crenças, gosto, culturas alimentares, entender o porquê você está comendo daquela maneira, aonde você está inserida. Igual essa semana, eu peguei 2 casos de desertos alimentares. 2 casos. Desertos e pântanos alimentares são pessoas que estão inseridas em uma realidade onde o alimento in natura não chega. Por exemplo, comunidades carentes, periferias, zonas rurais. Então, zonas rurais, assim, quando eu falo bem afastadas, que não tem plantação de legumes, nem nada, tá? Bem afastado, bem interior, do interior mesmo. Sim. Então, esses lugares não chega o alimento in natura. E eu peguei 2 pacientes que estão nesse deserto de plantas alimentares. Porque o alimento in natura não chega, elas têm que pegar uma condução de 1, 2 ou até 3 horas para chegar no local que tem esses alimentos acessíveis. Caramba.
E sabe o que... Aí, ó, vamos voltar para o marketing de novo. Sabe o que chega nessas pessoas? Alimentos ultraprocessados. Sim. Esses alimentos chegam nas pessoas. Sabe uma outra realidade que é plantão alimentar, deserto alimentar, porém não, mas está começando a ser? Povos, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá, gente? Porque eu sempre esqueço, povos indígenas, eu acho que sim. Os povos originários. Povos Isso, indígenas. povos originários, estava te esquecendo a palavra. Povos originários. Agora está sendo inserido neles ultraprocessado. Sim. Vocês têm noção disso? E tem gente morrendo pra caramba. Exatamente. Um povo que planta comida, colhe e planta, e esses alimentos estão começando a inserir na realidade deles. Então, como eu falei, eles estão no deserto alimentar e ao mesmo tempo não. Porque esses alimentos estão chegando para eles, estão sendo desmatados, a Mata Atlântica, a Amazônia, justamente por conta disso, sabe? Então, aí, ó, vocês perceberam que tudo é em volta do sistema que a gente vive. Então, é algo que eu sempre converso aqui, porque o comportamento alimentar, a gente lida com muitas e muitas situações, muitas. E eu trabalho com... eu até fiz uma postagem que deu o maior boom, assim, todo mundo começou a seguir. Eu falei assim, gente, uma postagem boba dessa, mas todo mundo começou a me seguir. Que eu falei assim, que eu sou a nutri da classe trabalhadora. Pois é. Porque eu atendo a classe trabalhadora. É onde que eu atendo pessoas que trabalham 5x2, 6x1, às vezes 4x3, mas é mais 5x2, 6x1, 4x2, eu atendo também. Atendo de sábado, porque eles não conseguem fazer atendimento na semana. Então, eu atendo classes trabalhadoras e mães, tá? Outro público que eu atendo bastante. Então, meu público-alvo é mães, classe trabalhadora, então mulheres, tá? Então, meu público sempre que é mulheres, comunidade LGBT e casais, tá? Então, esse é o meu público que eu gosto de atender, é o público que eu sinto confortável em atender, que eu sei que a gente vai conversar bastante, que eu vou, conseguir ajudar essas pessoas, tá? Antes eu atendia adolescente e criança, pois agora eu não atendo mais, justamente por conta da questão dos pais. Eu já tive problema muito com os pais. Então, eu resolvi esse ano dar uma deixada para lá, crianças e adolescentes, só atender esse público mesmo que você trabalhou, que é o que vem mais para mim também, tá? Então, eu lido muito com mulheres que chegam em mim e falam, Nutri, eu sou mãe, eu trabalho também, eu não tenho tempo para cozinhar, como que eu faço para administrar a cozinha, como administrar a comida do meu filho, como que eu ajudo na introdução alimentar do meu filho. Então, eu sou mãe de uma criança de 5 anos. Sim. Então, a minha experiência, eu tenho que trazer um pouquinho dessa minha experiência para essas mães também, porque a maternidade, ela é muito, como assim, massacrante, sabe? Ela é muito invisível. E, a mãe fica muito exausta, ela tem que fazer 1 milhão de coisas, tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que cuidar da criança, é muita coisa, sabe? E muitas das mães sentem mal por não estar fazendo, às vezes, o mínimo. Por exemplo, cozinhar. Mas aí eu sempre falo, gente, por que vocês estão se sentindo mal? Vocês trabalham numa escala 6x2, 6x1, 5x2, vocês não têm tempo. Às vezes a criança fica na escola, às vezes fica com a avó, às vezes fica com a tia. E isso gera uma certa frustração em cima das mães. E elas se sentem mal, se sentem poxa vida, não estou fazendo o suficiente, sabe? Nunca é suficiente, é sempre insuficiente. Então, eu tento sempre trazer essa calma para as mães, essa reflexão para as mães, elas entender que tá tudo bem você, às vezes, não conseguir limpar a casa, às vezes não conseguir fazer uma comida, mas se você conseguir, cara, deixa estocada na geladeira, deixa congelado, pelo menos você vai ter comida para o bebê, vai ter comida para você, sabe? E aí a gente vai, claro, trabalhando junto com a realidade daquela pessoa, que é a realidade daquela mãe. Então, a gente vai trabalhando muito, como eu falei, eu atendo classe trabalhadora. Então, minha classe que eu atendo é classe D, C e B. É a classe que eu atendo. Então, é essa classe que eu faço atendimento nutricional e tudo mais. Eu atendo mais C e D, tá? B às vezes, mas C e D é batata, sempre tá aqui. Então, são mães que moram em periferias, em comunidades carentes, em vielas, que, zona, a gente fala aqui em São Paulo que é zona verde. Então, sabe,
são pessoas que são necessitadas de carências nutricionais e de atendimento nutricional, mas não consegue chegar a esse atendimento. E agora com o home office, e ainda bem que o pessoal do Conselho Federal de Nutrição, muito obrigada, Conselho Federal de Nutrição, por liberar a gente em home office, porque aí a gente consegue atender o Brasil inteiro. O mundo, né? O mundo. Eu já atendi muitos países afora. Se você quiser, eu posso até falar os países que eu atendi também. Por favor, fale. Eu já atendi Irlanda, já atendi Espanha, já atendi Reino Unido, Panamá. Esse aqui foi diferente para mim, que eu nunca ouvi falar desse país. Panamá eu atendi, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Portugal e Bélgica. Uau! Então, brasileiros que moram todos nesses países eu atendi. E, cara, e eu amo, sabe por quê? Porque eu viajo dentro de casa. Entendeu? Sim. Então, eu vou viajar, e eu vou ali para a Bélgica e já volto, tá, gente? Daqui uma horinha eu tô vindo. Porque a gente conhece culturas diferentes, histórias diferentes, coisas que, você vê na televisão, mas às vezes você fala assim, nossa, mas eu queria conhecer mais. Tá muito distante, né? A gente vê muito distante, né? Muito distante. Então, igual, uma curiosidade que eu aprendi nas consultas foi no Reino Unido e na Bélgica. Reino Unido, a gente acha que só tem enlatados, só ultraprocessados. Não, não tem. Inclusive, lá tem muita comunidade indiana. Então, a alimentação deles, uns pontos, uns lugares, algumas cidades, é comida indiana. Então, é muita comida vegetariana. É isso que eu falo, a gente acaba conhecendo histórias, conhecendo culturas diferentes. Na Bélgica, a Bélgica é um lugar frio, muito frio, muito frio. Lá neva, é muito gelado. E a base alimentar deles é sopas e caldos. Sopas e caldos. E eles fazem um legume diferente. Como que é esses legumes? Eles plantam, tá? Lá é muita plantação. Eles plantam e colhem. Eu acho isso muito legal, porque eles ainda cultivam aquela agricultura, sabe, antiga, que nossos pais, nossos avós cultivavam. Inclusive, a gente pode falar em um outro momento, pode ser um podcast relacionado a memórias, eu acho que seria legal também. O que você quiser, eu quero, gata. O que você quiser, eu quero, gata. Que isso? É para falar de alimentação? Por favor. Com certeza. E aí, eles têm muito essa questão da agricultura antiga, sabe? Aquela agricultura, como que. Eu esqueci o nome. Feudal. Aquela agricultura feudal, sabe? Bem antiga mesmo. Então, eles plantam, eles colhem, eles fazem o próprio alimento. E lá, eles utilizam legumes no mel e na manteiga. Então, eles fazem legumes salteados no mel e manteiga. Eu achei isso uma coisa a manteiga eu uso, a manteiga é babado, a manteiga é maravilhoso, mas o mel, vou testar. Mel, aí você fica assim, nossa, eu nunca pensei em colocar mel numa cenoura. Mel em legumes. E eles colocam mel nos legumes. Então a gente acaba descobrindo culturas novas, igual aqui no Brasil. Vamos vir no Brasil. Eu tenho que perguntar qual é a região que ela mora. A pessoa mora. Por quê? Aqui no Brasil é uma miscigenação de culturas, né? Só que, assim, cada estado tem preço diferente. Então, aqui em São Paulo, o camarão é muito caro. Não tem condições de comprar o camarão. Mas na Bahia, no Nordeste, é barato. Entendeu? Igual oleaginosas. Aqui em São Paulo é caro, mas no Belém do Pará é barato. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que descobrir onde aquela pessoa está inserida, onde aquela pessoa está vivendo, para a gente trabalhar também uma alimentação em volta do preço que aquela pessoa pode comprar. Eu não posso simplesmente passar e falar, se vira. Não, eu tenho que entender a região que ela está morando e também descobrir culturas e alimentações diferentes, alimentação nova. Então, cada consulta eu falo que eu aprendo muito com minhas pacientes, porque elas aprendem, eu aprendo também muito com essa questão da alimentação cultural, e eu sou muito, muito multicultural, gente, muito. Eu amo cultura alimentar brasileira. Eu acho que é uma das coisas riquíssimas que o Brasil tem, que é a cultura alimentar brasileira, que outros países não têm. Um segredo? É por isso que você está aqui falando comigo, gatinha. Porque, ó...
Odds. Então, por conta disso. Então, eu trabalho bastante com essa questão de cultura, alimentação, o que você pode comprar, o que você pode consumir, o que está adepto à sua questão social e econômica, porque além de você, mora mais pessoas, porque tem pessoas com alimentação diferente. Como que você vai lidar com a alimentação de cada um? Então, eu gosto muito de trabalhar isso em consulta. Fran, assim, tem muita. Cara, dá pra gente fazer 10 podcasts, assim, porque tem uma série de coisas que você foi falando e eu fui anotando aqui. Eu tenho muita. A primeira dúvida é: no seu atendimento, quando. Fran, eu quero entrar em atendimento com você. Você é aquele tipo de nutricionista que pede alguma desintoxicação do organismo para começar o atendimento ou você não? Não, gente, eu não acredito nessas papagaiadas da internet, não. Pois é porque... Não existe, não. Não imagina, existe, você ter gente. que parar a vida, ter que entrar num estado muito prejudicial de ficar comendo mal ali, regulando coisas, para depois seu corpo estar limpo para você passar por... Não! Esse negócio nem existe, gente. Isso daí é falácia só para vender produto. Vocês podem perceber. Quando vê esse negócio de desintoxicação, ai, tá intoxicado, inflamação, sempre tem alguma coisa por trás. Sempre tá vendendo alguma coisa por trás. Não existe negócio. Sabe quem faz a desintoxicação do corpo? Fígado e rim. Se você bebe água, você tá desintoxicando. Não, Gente, não faça essas papagaiadas, não. Não. Isso aí é pura terrorismo nutricional, tá? Não existe isso. O que na minha, quando o paciente entra em consulta comigo, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é o seu objetivo? Por que você me procurou? Qual é o objetivo que você tem na consulta? Muitas vêm, é para perda de peso. Perfeito. Então, é para perda de peso? Bom, aí eu faço uma apresentação minha de como vai ser o andamento das consultas, como que é a minha consulta, depois aí eu falo os horários e aí eu faço a tabelação de preço. Eu não faço vídeo, gente. Eu acho a coisa mais brega fazer vídeo com o paciente antes de fechar o agendamento. Comigo é papum. Ó, é assim meu atendimento, esse é o valor. Se você gostou, a gente já marca a consulta agora. Eu que faço a marcação de consultas, então marca a consulta agora e a gente já fecha para você o plano que você vê que mais está adepto a você e aí você já fecha, pronto, acabou. É isso. Não existe negócio de desintoxicação. Claro que eu faço sim, não vou mentir. Eu faço desintoxicação sim, gente. De rede social. Por favor, é o mínimo. Terrorismo de charlatões. Outra coisa. Isso eu faço muito. Eu sei que a gente começou falando de algumas coisas, e eu sei que tem algumas doenças que acabam se tornando crônicas, né? E aí elas têm uma incidência maior na população negra e indígena. Sim. Então eu sei que, como você citou, diabetes, tem problema renal, mas tem um que eu gosto muito gosto não, né? Mas assim, eu me atento muito, que é a questão da obesidade, que gera uma série de outras coisas, né? Essa série de outras doenças, eu sei que estão muitas vezes ali por conta da obesidade. E eu também sei que a população negra e indígena é a população mais atingida por isso. Na verdade, também sei não, eu li. Então pode ser que eu esteja errado. Será que você pode falar um pouquinho disso para a gente, por favor? Então, a obesidade, ela afeta muito a população negra por conta também da desinformação. Tá? A desinformação, ela chega muito em cima da população negra, porque não chega neles a informação correta. E aí eles vai muito de, vou do tio que falou isso, o médico falou isso, então há essa credibilidade mais no médico do que no nutricionista, então aí vai criando uma gama de outras coisas. Outra coisa também, questão financeira. Então, a questão financeira afeta muito essa população. Que é o famoso nutricídio, né? Que é o alto consumo de alimento ultraprocessado nessa população e o baixo consumo por conta de falta de informação, por conta de poder aquisitivo, questão social, saneamento básico, inúmeras coisas em volta disso. Então, a incidência de obesidade na população negra é maior do que na população branca, justamente por falta de informação, por falta de acesso. Então, muitas estão em periferias, em
comunidades carentes, e aí não chega a informação, não consegue comer alimentos mais naturais. E aí, igual você me falou aqui, um pai de família que recebe um salário mínimo, mora de aluguel, paga a conta de água, luz e telefone. E aí vai comprar comida com o que sobra, porque às vezes não tem uma cesta básica. Às vezes não tem vale alimentação. E aí o que sobra, ele vai comprar comida. O que sobra é um pouquinho do pouquinho. Você acha que ele vai comprar muita fruta, verdura e legumes ou vai comprar ultraprocessado? Ultraprocessado, né? Porque ainda tem-se uma sensação de que o ultraprocessado enche mais, né? Exatamente. Tem essa sensação, essa falsa impressão que o ultraprocessado ele vai encher mais, ele vai saciar mais, e ao contrário, ele não sacia. Ele nunca faz essa saciedade. Parece que quanto mais você come, mais você quer, mais você quer, mais você quer. Então, além da obesidade, tem outras doenças, como diabetes, hipertensão, que é muito comum em pessoas negras, colesterol, esteatose hepática. Também tem outra coisa, que é a falta de exercício físico, sedentarismo. Então, é assim, a obesidade, ela é uma ramificação de vários fatores que gera obesidade. Então, são inúmeros fatores. Hoje, a ciência não sabe a real causa da obesidade, porque são muitos fatores. Fator social, fator econômico, fator genético, fator de atividade física, ultraprocessado, capitalismo, fator medicamentoso, hormonal. Então, a gente tem um mapa da obesidade que ele representa tudo isso. Então, são inúmeros fatores. Para você ter uma noção, até um câncer, dependendo da sua localidade, por exemplo, na tireoide, pode fazer com que tenha um ganho de peso. Então, são inúmeros fatores. Eu sempre falo, gente, eu não posso chegar aqui para vocês e falar, se é uma pessoa, não é mais obeso, tá? Inclusive, mudou a nomenclatura, não é mais obesa, é pessoa com obesidade, tá? Então, eu não posso chegar uma pessoa que tem obesidade, uma pessoa com obesidade, e falar assim, você tá assim porque é isso, pronto, acabou, é porque você come muito processado. Você perguntou como que é a vida dessa pessoa? Você sabe como que é a vida dessa pessoa? Você sabe a questão financeira? Será que ela tem condições de comprar comida ou não? E aí entra outra coisa que é muito pouco falada, mas acontece muito em pessoas negras, que é a fome oculta, tá? Eu só vou mutar aqui, gente, porque tá passando helicóptero, rapidinho. Fome oculta? O que é fome oculta? Fome oculta. A fome oculta é a fome que tem menor nutriente, sabe? Que tem deficiência nutricional. Então, por exemplo, quando há um grande aumento do consumo de ultraprocessados, tá? Então, quando há um grande aumento de ultraprocessados naquela alimentação daquela pessoa e um baixo consumo de alimentos in natura. Então, ela está inserida na fome oculta. É diferente da fome que é a fome de escassez de alimento. Essa tem alimentos, porém é uma fome invisível, por isso que é fome oculta. Entendeu? É um alto consumo de alimentos ultraprocessados na refeição daquela família, daquela população, daquela pessoa. E aí ela é inserida na fome oculta, porque aí vem a deficiência de vitaminas e minerais no corpo, deficiência nutricionais. Fome oculta seria aquela abrição de geladeira e armário toda hora para caçar coisa para comer? Ou não? Não, é diferente. Esse aí é fome emocional, tá? A fome oculta é quando vai, por exemplo, eu não tenho condições de comprar fruta, verdura e legumes. Ou eu não tenho condições de comprar arroz e feijão. E aí eu tenho que comprar um macarrão instantâneo. Entendeu? Eu tenho que comprar uma bolacha. Eu tenho que comprar um suco de pozinho que é mais barato. Entendeu? Um refrigerante. Essa fome. É a fome de, tipo, eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não tenho dinheiro para comprar alimentos naturais. Eu vai mais recorrer aos alimentos ultraprocessados por conta disso. Teve uma situação que eu peguei no supermercado que me fez pensar muito. Que foi 2 irmãos, um maiorzinho e um menorzinho. E eles tinham dinheiro contadinho para levar para casa. Só que o menorzinho estava com fome. E aí o irmão estava, tipo, entre uma maçã que estava custando R$14 e uma bolacha que estava custando 2. E eles estavam com dinheiro contado.
Isso é fome oculta. Agora eu Entendeu? entendi. A opção Natura, tipo, tá muito cara e a opção ultraprocessada está mais barata. Então, qual que vai escolher? Qual que eu tenho condições de comprar? Sim. Acaba utilizando ultraprocessado. E isso está sendo, infelizmente, muito recorrente e ninguém está falando da fome oculta. Fran, Ninguém está assim, eu inserida na quero. segurança. Eu queria muito, e assim, de verdade mesmo, poder te ouvir muitas outras vezes, porque tem tantos assuntos aqui que só que você foi falando, eu fui anotando, e assim, a gente está encaminhando para o final, só que por mim esse episódio duraria 2 horas, porque é tanta coisa, mas a gente pensa outras formas também, porque assim. É muito assunto, minha irmã. É muito assunto, é muita coisa. A gente não falou 1/10 do que a gente precisa falar, sobretudo das populações negras e indígenas. E aí eu queria saber se você tem algumas dicas rápidas assim para a gente, para ajudar a gente mesmo. É, pensando muito também no pessoal da escala 6x1, das mães, das mulheres que não são mães ainda, mas precisam dar conta de uma série de coisas. Existe a possibilidade de algumas diquinhas? Sim, eu tenho algumas dicas sim, tá? A primeira delas, eu acho que a mais importante é não se culpar. A mais Yeah. importante, sabe? Porque a culpa faz você comer mais. A frustração faz você comer mais. O desespero faz você comer mais. Uhum. Outra dica também. Tentem, ao máximo, evitar alimentos ultraprocessados. Ao máximo, ao máximo. Às vezes tem vezes que não dá, sim. Porém, tentem ao máximo evitar. Porque quanto mais ultraprocessado tiver na sua vida, mais você vai adoecer. Então, a gente tem que entender isso também. Outra dica, tá muito quente. O tempo tá muito instável. Muito instável. Se você puder, é difícil na escala 6x1, é isso que eu vou falar, mas tentem, gente, beber água. É importante, porque se você não bebe água, seus rins vão falhar, você vai ter uma infecção urinária. Principalmente professores, por favor, professores, tomem água, por favor, eu presto muito, porque é uma coisa que é muito difícil aqui, é questão de água com o professor. Então, se puderem beber água, é importante, tá? Prestar atenção que vocês comem também é muito importante. E ir mais à feira. Gente, vão à feira, vão pechinchar. Se você conversar com o feirante, você cria amizade com o feirante, ele faz um preço bacana para você, sabe? Pechinchem, façam pechincha, sabe? Vão em lugares que estão mais em conta, sempre pesquisem. Nunca vão em um único supermercado, vão em outros para ver qual que está mais barato, mais em conta. Façam pesquisas, porque é a saúde de vocês. Não é a minha saúde, não é a saúde da Iná, é a saúde de vocês. Então, para melhorar a saúde de vocês têm que dar o primeiro passo. E qual seria esse primeiro passo? Tipo, observar a alimentação de vocês. Ver o que tem mais no armário de vocês, na geladeira de vocês. E o que tem menos. Será que é saudável? Será que não é? Será que vai fazer bem para o meu corpo? Será que não é? Comecem a ter consciência da alimentação de vocês. Quando vocês começarem a ter consciência da alimentação de vocês, tudo vai mudar. Cara, eu preciso agradecer muito, muito, muito. Eu ficaria horas te ouvindo. Como a gente já constatou, tem 300 trilhares de assuntos, outros que em breve, ao longo desse ano, se Deus quiser, vão acontecer. Com certeza. Gente, eu preciso agradecer, professores bebam água, não se esqueçam, tá? Mas assim, população em geral também beba água, porque hidratação, gente, tudo, imagina assim, precisa estar lubrificado, articulação. Se não bebe água, líquido sinovial não circula, tá? Não tem linfa, não tem, e aí acabou, tá? Quero agradecer a você que ficou até o final, a você que tem dado essa força, essa moral pra gente, tá? Quero agradecer o Estevam, quero agradecer a Casa Una. Quero me agradecer, porque eu faço isso raramente. Minha terapeuta falou que é para eu me agradecer. E é tudo isso. Eu volto em breve. Tá? Quero agradecer as parceiras, quero agradecer Paulo da Baobá, quero agradecer Bruna da Quilombo Tatu, quero agradecer uma série de gente que eu não tô, uma série de pessoas que eu não tô lembrando aqui agora,
mas eu prometo que eu trago anotadinho no próximo episódio, tá bem? Fique conosco, é muito importante, fale de perspectivas, um beijo, um sorriso e até mais.